vamos para a palavra. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou, sabe que dia? Na quarta-feira. Uma palavra que Deus colocou no meu coração na quarta-feira. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Quarta-feira, Deus colocou essa palavra no meu coração e é interessante, né, que eu não tinha, olha, quinta, sexta, sábado, eu não estava nem lembrando mais, eu preparei a palavra na quarta, eu não estava nem lembrando mais sobre essa palavra, vou ser bem honesto com os irmãos, não estava lembrando mais não. E queridos, no sábado, começou na sexta, mas no sábado, né, veio uma tristeza no meu coração, um ataque, que a minha mente começou a ser assim, atacada, assim, frontalmente, terrivelmente. Eu vou confessar aos irmãos, eu nunca, assim, fui tão atacado, e eu percebi assim, que era uma batalha na mente, uma batalha fortíssima, né, na minha mente, e eu, assim, costumo, né, lutar contra esses pensamentos, né, contrários, negativos, pensamento de tristeza, e eu estava lutando, a minha esposa aqui é testemunha. Quando foi no sábado, né, quando eu cheguei em casa, pronto, eu desabei, nem dormi direito, eu estava dormindo, de tanta luta mental que eu estava tendo, muita, e pode ter certeza, querido, nós estamos debaixo de uma guerra muito forte, tá? Muito grande, e por isso nós precisamos orar. Mas então eu estava muito triste, abatido mesmo, queridos, eu vou confessar aos irmãos. Aí no domingo de manhã tinha o curso, né? Dei o curso e tudo mais, com muito esforço, eu vou confessar aos irmãos aí que fizeram o curso comigo, com muito esforço, tá? E estava essa batalha, uma tristeza assim que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido na minha vida, uma coisa muito estranha, e é realmente algo espiritual mesmo, tá? E uma luta muito forte. Enfim, algo assim que não, como alguém costuma dizer, não dá nem para explicar. E eu estava assim, e cheguei, né, falei, e depois ainda a minha esposa falou assim, nós temos que preparar aqui o caldo aqui, né, do feijão e tal, ainda vim com o caldo, né, mas eu sem vontade nenhuma, para ser sincero, né, querendo desabar mesmo. Sabe quando você está querendo desabar? Eu me senti assim nessa vez. Você já se sentiu assim? Quando parece que as coisas estão desabando, você não quer mais nada? Estou rasgando o coração aqui, queridos. Estava desabado, eu estava desse jeito. Até que eu vim, resolvi os negócios aqui, cheguei em casa, a minha esposa falou assim, dorme um pouco. Eu falei assim, eu consegui, porque o problema não é físico, é mental. E eu fui dormir, mas tentei descansar um pouco. Beleza. Num determinado horário, levantei, falei, Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou ministrar do jeito que eu estou? Não tem jeito, não. E eu tinha, como eu falei para os irmãos, eu tinha esquecido totalmente da palavra que Deus tinha me dado na quarta-feira. Aí eu falei, eu vou ter que preparar, não tem jeito, eu tenho que rever aqui a palavra. Deixa eu só... Aí quando eu vi o tema, eu falei assim, eu não acredito. O tema, querido, é a tristeza se converteu em alegria. Naquela hora, querido, quando eu comecei a rever o texto, gente, Deus estava me preparando antes, porque Ele sabia que iria acontecer isso comigo no sábado, do sábado para o domingo. Ele sabia que eu ia ser atacado mentalmente, Ele sabia de todas as coisas, e eu não estava lembrando. E quando eu comecei a ler, eu percebi que, então é isso, né? O inimigo está querendo me derrubar, mas maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, amém? E ele está derrotado em nome de Jesus. E aí, querido, eu só comecei a sair, eu só fui dando glória a Deus, aleluia,
né? E a tristeza vai ter que afastar em nome de Jesus, vai ter que correr fora, porque maior é o que está comigo. E glória a Deus, queridos, Deus me restaurou, Deus me renovou, né? Olha, eu vou confessar depois, né? Hoje à tarde para cá, e talvez seja o seu caso hoje, querido, e Deus quer falar no teu coração, amém? Que a tristeza se converteu em alegria. Sabe por que acontece conosco? Deixa eu te falar uma coisa. Ao nosso redor ouvimos notícias ruins, não é verdade? Você está sendo bombardeado direto com vídeos e vídeos. Pastor, não, olha aqui, olha aquilo outro, não sei o que e tal. Bombardeado, o inimigo está tentando tomar conta dessa nação, o inimigo está tentando isso e aquilo e tudo mais. Aí você fica ouvindo aquilo, fica vendo o vídeo, começa a ouvir e ver e tudo mais. O que você faz? Você pensa, meu Deus do céu, me ajuda, né? Por quê? Porque ele são notícias ruins, e nos assustamos com essas notícias, aí a gente começa a assustar, meu Deus, o que está acontecendo e tudo mais. Através, né, do WhatsApp, a gente, é uma enxurrada de vídeo, é uma enxurrada de notícia ruim, né? Através do Facebook, rede social, Twitter, Instagram, né? Aí a gente começa a ficar assustado, a gente começa a ficar abatido, né? Aí a gente começa a ficar apavorado, e causa perplexidade, meu Deus, o que é isso? Né? A gente começa a ficar perplexo. Isso vai nos abatendo, querido, porque nós somos bombardeados com essas mídias, né? A mídia tradicional também, ela é podre, e ela está nos bombardeando, você tem que tomar muito cuidado com esses bombardeios, tá? Ou as chamadas mídias tradicionais, né, que eu falei aqui, queridos, aí nós vamos ficando tristes, com isso nós vamos entristecendo, e ficamos com medo. E aí vem o medo, depois da tristeza vem o medo, e a gente começa a ficar com medo, e aí vem vários pensamentos, e o inimigo aproveita nessa hora, querido, porque a estratégia dele é o seguinte: ele vai te bombardeando com pensamentos, e aí o que acontece? Depois ele vem e tenta dar um golpe final em você, tá? Para poder você desabar por completo. É assim que é a guerra. É uma guerra mental, é uma batalha na mente da gente, tá? E nós precisamos tomar cuidado com com isso. Nós somos bombardeados com essas mídias, né? E aí, só que aí, querido, eu queria dizer para você o seguinte: é por isso que a Bíblia diz, tá? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, amém? O choro pode durar uma noite, durou bastante comigo, mas a alegria ela veio porque Deus está conosco, amém? Está comigo e está com você, e nesta noite, se você entrou aqui triste, você vai sair alegre pelo poder de Deus, porque Deus está aqui para alegrar teu coração, a tua vida, em nome de Jesus. Querido, quando Jesus morreu, o inferno comemorou, sim, o inferno comemorou, os justos choraram naquele momento. Jesus morreu, está tudo perdido, o Messias, né, morreu, não, está tudo perdido, não tem como, Jesus, está tudo perdido, toda a causa, a gente estava dando toda, a esperança nossa era nele, em Jesus, estava tudo, né, parecia que estava tudo perdido, o inferno então estava comemorando. Nós estamos vivendo dias dessa forma, né? Mas deixa eu te falar, quando Jesus ressuscitou, no terceiro dia o inferno estremeceu e os justos se alegraram, amém? Deixa eu repetir para você não entendeu ainda. Jesus ressuscitou, por isso nós estamos aqui para cear. Ele ressuscitou e aleluia, aleluia, ele venceu, e aí o inferno estremeceu, ele estremeceu, porque contra o poder de Deus ninguém pode, aleluia, ninguém pode contra o poder de Deus, ninguém pode contra o Senhor, aleluia. Querido, a última notícia não é a derrota e morte, amém? A última notícia é a vitória
vitória e a ressurreição de Jesus. Essa é a última notícia. Então, fixe-se nesta última notícia, porque o Senhor está conosco e Ele vai batalhar em nossa causa, e o Senhor vai nos dar a bênção que nós queremos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Não estamos debaixo de um decreto de derrota e morte, aleluia. Nós estamos debaixo de um decreto de vitória e ressurreição. Quem crê, tem gente que crê nesse nosso meio aqui, querido. Nós estamos debaixo de um decreto de ressurreição e de vitória. Nós estamos aqui para comemorar, sabe o quê? Não é só a morte, não, é a ressurreição de Jesus. Nós estamos aqui para comemorar aquilo que Jesus fez por nós. Ele morreu, Ele deu sua vida por nós, Ele se sacrificou, sim, Ele morreu, sim, mas Ele ressuscitou, e nós estamos aqui alegres por essa vitória. E o Senhor tem muito mais vitória para a sua igreja, o Senhor tem muito mais vitória para o Brasil, o Senhor tem muito mais vitória para as nossas vidas. Você crê nisso, querido? Vamos lá para a palavra, amém? Lá em Lucas capítulo 24, verso 13 ao 16. Lucas 24, 13 ao 16, que diz o seguinte: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam o quê? Os fatos recentemente ocorridos. E que fatos recentemente ocorridos? Morte, tristeza, luto, Jesus morreu, está tudo perdido. Essas são as ideias que eles tinham, tá? Então, enquanto eles estavam trocando, e discutiam sobre isso, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Jesus se aproximou e caminhou com eles. Sabe quando você está, ouvindo notícia e é ruim, a situação está isso, está aquilo, tudo mais, Jesus está do seu lado, mas você não percebeu, mas Ele está. E você só está com as ideias, nossa, notícia ruim, olha que notícia não sei o quê, olha e tal, e você começa só a pensar nessas notícias e esquece que Jesus está do seu lado. Eles não perceberam que Jesus estava do lado deles, queridos. Preste atenção, o Espírito de Deus quer falar no teu coração nessa noite. Amém? E aí a Bíblia diz que o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É interessante, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe por quê, queridos? Porque eles estavam fixados na morte, estavam fixados naquilo que causou tristeza, fixado no problema. Deus dessa noite quer falar para o seu coração: pare de fixar no problema e fixe na vitória, porque o Senhor já é vitorioso, amém? Pare de ficar olhando para o problema e comece a olhar para o Senhor que resolve o problema, amém? A princípio, então, os 2 seguidores se voltaram a Emaús. E veja bem, não perceberam a importância do maior acontecimento da história, porque estavam concentrados com seu desapontamento e problema. Eles não perceberam que o maior acontecimento da história, que é a ressurreição de Cristo, iria acontecer. Eles estavam concentrados só no problema. Só no problema. Ficamos tão concentrados, queridos, em nossos desapontamentos e problemas, que esquecemos que temos um grande Deus que nos surpreende com grandes coisas. Às vezes nós ficamos concentrados demais naquilo que está ao nosso redor, e esquecemos que o nosso Deus é um Deus grande.
Eu estou falando por experiência própria. Eu não parei para analisar, porque, né, e depois que eu comecei a analisar, gente, eu parei de concentrar nesse Deus que é muito maior do que o meu problema, muito maior do que esses pensamentos que tentam me derrubar. Ele é maior do que qualquer coisa, e eu estou aqui não é para a glória e honra do Senhor, amém? E enquanto Ele estiver comigo, eu não vou parar de louvar e pregar a palavra, porque Ele está comigo, aleluia. É assim que você deve também fazer, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pense nas coisas que são do Senhor. O Senhor é maior, amém? Sabe, queridos, na verdade, eles nem reconheceram Jesus quando eles estavam caminhando ao lado deles. Veja, querido, como as notícias ruins os atingiram. Eles concentraram tanto na morte de Jesus que não perceberam que a vida estava do lado deles. Concentrou tanto na morte que a vida que estava do lado deles não perceberam que estava do lado deles. Por isso, queridos, que a Bíblia diz, quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque Jesus está do teu lado, a vitória está do teu lado, a vida está do teu lado. Às vezes você está achando que está só cercado de morte, só problemas, só dificuldade, e Deus está do teu lado o tempo inteiro, você não percebeu. Nós começamos a parar nós paramos de ficar sensíveis à voz do Espírito de Deus, porque nós nos concentramos demais naquilo que é morte. É assim que aconteceu com eles. Eles concentraram tanto na morte que não perceberam. Não concentre, querido, na derrota, amém? Enxergue apenas a vitória que o Senhor vai te dar em nome de Jesus, né? Pela fé, Deus vai te dar a vitória, apenas concentre-se na vitória. Agora, para piorar o problema, sabe o que aconteceu com eles? Eles estavam andando na direção errada, sim, porque eles não estavam indo para Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, ou seja, eles se afastaram da comunidade dos crentes de Jerusalém. Sabe quando a pessoa vai para o lugar errado e aí ela se afasta mais ainda? Sabe quando a pessoa começa a se afastar e só piora a situação? Isso aconteceu com eles também. Sabe que isso acontece com todos nós, a gente já começa a afastar, porque a tristeza está tão grande, que a gente quer afastar, não quer saber de mais nada, não quer saber porque a tristeza está nos oprimindo, está acabando conosco, e aí a gente se afasta, né, de vir à igreja, se afasta da célula, aí a gente se afasta de tudo, e aí só piora. É assim que estava acontecendo com eles também. Estavam provavelmente fugindo do problema, estavam desiludidos com a notícia. Muitas pessoas fogem do problema, não querem encarar mais, e aí começa a sentir que está, né, perdendo a batalha, ou a guerra. Não fuja, querido, nem se esconda, enfrente e lute, amém? Enfrente e lute, não deixe que isso te abata. Podemos perder uma guerra, mas a batalha ainda não terminou, amém, queridos? Nós podemos perder uma guerra, mas o Senhor é o Deus, o Senhor é o nosso general que está à nossa frente a batalhar, e a batalha ainda não foi travada por completo. Então saiba que Deus é maior e Ele vai nos dar a vitória no final, amém? No final quem vence, querido, é quem luta, amém? É quem luta, não é quem para de lutar, é quem luta, e confiando naquele que o chamou, que Ele é poderoso para sustentar e abençoar a tua vida. No final Deus vai te dar a vitória. Provavelmente, querido,
nós também deixamos de perceber Jesus, muitas vezes também nos afastamos, se estivermos preocupados com as nossas, com as nossas esperanças destruídas, os nossos planos frustrados, a gente começa a ficar, como que com pensamentos estranhos e nós começamos a ser atacados. Eu estou falando por conta própria mesmo, de experiência própria, melhor dizendo, experiência, que eu percebo assim que o diabo vai tentando atacar, mas é aí que nós temos que entender que o Senhor quer que nós oremos, que o Senhor quer que nós continuemos firmes na nossa convicção, amém? Porque Deus não tem o controle de tudo? Tem ou não tem, queridos? Cai alguma folha sem a permissão de Deus? Tudo que acontece não é pela permissão de Deus? Mas Deus é poderoso para reverter qualquer coisa, amém? Perceba, querido, numa guerra sempre vai haver choro temporário, às vezes é uma situação financeira, ruim que você está passando, às vezes é a perda de um trabalho, às vezes é uma doença que você está enfrentando, seja qual for, persevere em oração, não desista, porque no final você vai vencer, porque você serve a um Deus que nunca perde uma batalha, amém? Você serve a um Deus que nunca perde a batalha, Ele vai estar contigo. Somente quando estivermos procurando Jesus em nosso meio, sentiremos o poder e a ajuda que Ele pode nos trazer, mas você tem que buscar, e você veio nessa noite, não foi à toa, você não veio aqui à toa não, porque Deus quer falar do teu coração, e Deus quer abençoar a tua vida, e quer renovar a tua mente, Ele quer renovar a tua vida, Ele quer renovar você, para que você saia daqui alegre no Senhor, você saia daqui rejubilando no Senhor, porque a alegria aformoseia o nosso rosto, ou seja, nós vamos sair daqui bendizendo ao Senhor e nos alegrando, amém? Você não veio aqui à toa, Deus vai converter a tua tristeza em alegria para a glória do nome dele. Você crê nisso? Ore, querido. Novamente, vou dizer, ore, chore, clame a Deus, mas não deixe de orar. Saiba que o inimigo faz muito barulho, sim, ele faz muito barulho, isso eu tenho que reconhecer, o inimigo faz muito barulho, mas no final, Deus, que trabalha muitas vezes em silêncio, sempre vence. E ele faz muito barulho, faz tal. Você já reparou? É igual, por exemplo, Elias lá com aqueles 400 profetas de Baal, estava todo mundo lá, com aquele barulhado e fazendo, e tal, que venha fogo lá, para consumir o holocausto e tudo mais, aquele barulho, e Elias lá olhando para eles, ironicamente Elias até falou assim, vai, continua aí, tenta aí, continua fazendo seu barulho, quem sabe, olha, vai lá ver se o seu Deus não foi no banheiro, às vezes está passando mal, ainda foi irônico com os caras, e aí eles se retalhando e fazendo barulho, no final Elias simplesmente orou e Deus mandou fogo do céu, amém? Ou seja, no silêncio, Deus trabalhou, estava ali caladinho, Elias só olhando e tudo mais, vendo os inimigos fazendo barulho, mas no final quem recebeu a vitória foi o servo do Senhor. Aleluia, queridos. Também em Lucas 24, 30 ao 35, diz assim, e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, presta atenção, eles estavam reclinados ao redor do quê? O que nós vamos fazer aqui hoje? Está ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Presta atenção que a palavra de Deus fala. Tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles também. Neste momento, ou no mesmo instante, se lhe abriram os olhos. Sabe, queridos, que nós queremos orar aqui para que, quando você estiver aqui ao redor da mesa,
você possa, nesse instante, Deus te abrir os olhos para você ver a glória de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus, a vitória de Deus para a tua vida, seja qual for o seu problema. Você crê nisso, queridos? Continue a palavra dizendo: nesse mesmo instante se lhe abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionava entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Porventura não nos queimava o nosso coração? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles. O que eles fizeram depois que o coração deles estava queimando e perceberam tudo mais? Eles retornaram para Jerusalém, aleluia. E aí encontraram os outros 11 discípulos, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Queridos, ao redor da mesa, Jesus partiu o pão. Nós vamos fazer isso hoje. Amém. Ao redor da mesa, ele deu graças. Nós vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Amém. Só que neste momento que eles partiram o pão e deu graças, o que aconteceu é que nesse momento eles enxergaram. A nossa oração é que você enxergue no mundo espiritual o que está acontecendo e você vai entender. É assim como eu enxerguei naquele momento que eu estava profundamente triste, profundamente abatido, mas no momento que eu li a palavra e a mensagem, comecei a perceber, os meus olhos enxergaram algo que eu não tinha enxergado ainda. Faz toda a diferença. E aí a alegria veio e me contagiou novamente, e assim o Senhor me renovou. E é isso que nós vamos orar aqui, querido, para que Deus te renove também. Ao redor da mesa, o Senhor vai renovar a tua vida, o Senhor vai alegrar o teu coração, e você vai sentir o poder de Deus, se você crê de todo o seu coração. Amém, queridos? E aí, neste momento, a preocupação desapareceu, pois o reconheceram. Neste momento, então, a alegria apareceu. Querido, a tristeza se converteu em alegria, aleluia. Amém? Hoje nós vamos cear, então, ao redor dessa mesa, como eu falei aqui. Perceba que o autor da vida está aqui. Amém? Ele está aqui. Onde está 2 ou 3 pessoas, ele está aqui, queridos. Ele está aqui e vai tirar a tua preocupação, porque Ele é o Senhor, amém? E Ele tem o controle de todas as coisas. Agora, faz toda a diferença se você crê, toda a diferença quando você confia, toda a diferença quando você crê de todo o coração do que está sendo falado. Porque se você não crê, se você não confia, se você continua ainda duvidoso, querido, aí não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque a fé é certeza das coisas que não se veem, tá? Não é dúvida. Quando você crê, quando você confia, quando você realmente deposita a sua confiança, Deus opera maravilhas. Ele está aqui, amém? E vai tirar a sua preocupação, tristeza e amargura de coração, se você crer. Abra os seus olhos espirituais quando estiver ceando, quando você estiver aqui ceando, abra os seus olhos espirituais, porque Deus está aqui para abrir os teus olhos em nome de Jesus. Veja, o coração deles queimava. A palavra tem esse poder quando é explicado. O coração da gente começa a queimar. Começa a queimar. No sentido da gente estar sentindo alguma coisa. Tem corações queimando aqui? Tem corações queimando aqui, queridos? Deus está aqui. Se você der liberdade para Ele, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Mas só se você der liberdade a Ele. Se você não der liberdade a Ele, não vai fazer nada.
E eu vou perguntar de novo, tem corações queimando aqui? Deus está aqui, queridos, para fazer uma grande coisa, amém? Para operar algo tremendo, amém, queridos? Sinta o fogo do Espírito vai arder no seu coração, sabe? É algo inexplicável, não dá nem para explicar, né? Para quem nunca sentiu, é algo assim que, por mais que a gente tente entender, não consegue. Sabe, o fogo começa a queimar no nosso coração de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. É algo inexplicável. E começa a arder o coração. E aí, querido, vai transformar, né, essa tristeza em alegria, porque a vitória está próxima. Amém? Você crê que a vitória está próxima? Todos creem de todo o coração? Bom, então eles retornaram para Jerusalém, na mesma hora. Observe, eles estavam indo para Emaús, no caminho errado. Sabe quando a pessoa se afasta e começa a se afastar de Deus, porque está tão triste, está tão amargurado, está tão desesperado, que começa a afastar, mas aí quando Deus aparece, quando Deus começa a falar, a pessoa volta. E é isso que aconteceu com eles, eles voltaram para Jerusalém, na mesma hora, eles não perderam tempo. Tinham uma missão a cumprir, amém? Qual que era a missão que eles tinham que cumprir? Encontrar os 11 discípulos que estavam abatidos lá. Estava todo mundo chorando, todo mundo desesperado pela morte do Messias, pelo seu mestre. Sabe o que Deus quer fazer com você, querido? Qual que é a missão? É você vir, receber uma alegria tremenda no teu coração, um renovo na tua vida, algo tremendo nessa noite para a tua vida, e você chegar na sua casa e aquela pessoa que está triste seja totalmente transformada, porque vai ver a alegria do Senhor, que é a sua força na sua vida. Ele vai ver Cristo em você, esperança da glória. Ele vai ver que você está diferente, você está alegre, você saiu de casa talvez triste, mas saiu agora alegre, e é isso que faz a diferença na vida de um ser humano, e ele vai essas pessoas vão perceber isso na tua vida. Essa é a sua missão, para você transformar e pregar a palavra com alegria, e aquelas pessoas serem, né, no bom sentido, contaminadas com alegria, porque o Senhor quer transformar a vida deles também. Esta é a sua missão, amém? Quando os olhos são abertos, queridos, tomamos a direção certa. Quando os nossos olhos são abertos, nós fazemos as coisas certas. Quando nós estamos cegos, nós não conseguimos enxergar, nós começamos a fazer só coisa errada. Entende o motivo de nós termos os nossos olhos abertos? Para nós tomarmos a posição certa. Ninguém vai falar saúde? Então tá bom. Quando os nossos olhos são abertos e quando nós tomamos a direção certa, cumprimos a missão. E paramos de perder tempo com notícias ruins, amém? Paramos de perder tempo com coisas que não vão edificar, amém, queridos? A gente para de pensar e começa a só pensar nas coisas que são de cima, e o Senhor quer nos alegrar nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? O Espírito de Deus está aqui, amém? Às vezes a gente assim fica pensando, no silêncio Deus fala, amém? Deus é maravilhoso. Então eles começaram então a proclamar a verdade. Não eram mais atalaias da desesperança, mas proclamadores das boas novas. Deus quer transformar você numa atalaia, é a pessoa que prega, que fala, tá? Proclama nos quatro
cantos. Quando Deus transformar a tua vida, querido, você vai, né, se você está sendo um atalaia da desesperança, ai, a situação está ruim, ai, a situação está assim, ai, a nação está assim, assim, assado, não sei o quê. Quando você, né, e Deus transforma a sua vida, Deus se alegra no seu coração, aí você vai começar a se transformar num atalaia da esperança, e aí você vai começar, Deus é maior, e nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus, amém? Deus é maior, e aquilo que está me atacando, me atingindo, não vai prevalecer, porque o Senhor está comigo. Deus é maior. Aí você vai começar a se transformar no atalaia da esperança. Quantos atalaias de esperança que nós queremos, quantos estão aqui que querem ser esse atalaia da esperança? Diga amém. Deus vai transformar a tua vida, amém, queridos? Seja boca de esperança, seja boca de alegria, pois a última notícia não é a derrota e morte, a última notícia é a vitória e ressurreição. Aleluia! Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.